Olá, eu sou a Suzana Leão, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal Suzana Leão Espírita Progressista, de volta à Terra Redonda, de volta à civilidade, de volta aos direitos humanos. Bem-vindos. Bem, queridos e queridas, eu estou numa felicidade que não cabe no meu peito. Realmente. Olha, depois de tanto tempo, depois de tudo que passamos, né? Eu realmente posso dizer para vocês que eu estou vivendo um momento de muita felicidade. E é uma felicidade muito importante, porque não é uma felicidade por conquistas pessoais, né? É uma felicidade por conquistas coletivas, e isso não tem tamanho. Queridos e queridas, eu trouxe hoje para ler aqui para vocês um trechinho da Gênese, tá? Que é no primeiro capítulo, na minha edição fica na página 44. Eu vou ler e depois eu quero conversar com vocês sobre isso. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação, entendendo com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria. Falando do Espiritismo, né? Deixando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Gente, isso é muito bonito. Isso foi escrito por Kardec. Isso é a parte onde ele é o texto dele, né? Não é nenhum espírito falando. Ele era um homem progressista, ele era um homem que acreditava na ciência e ele fazia, né? Ele praticava a ciência do século XIX, né, gente? Nós não podemos exigir de Kardec que ele fosse um homem do século XX ou do século XXI, sendo um homem do século XIX. Então, a bagagem que ele tinha, intelectual, científica, era do século XIX. Então, a gente precisa ter esse respeito com a memória de Kardec. E, ao mesmo tempo, entender que nem tudo vale hoje. Porque ele mesmo disse isso, gente. Ele falou, por favor, fiquem com as novas verdades. Ele estava se referindo à ciência, em todos os âmbitos da vida, né? Naquela época ainda nem se falava de ciências humanas, sociologia, antropologia, não se falava dessas coisas, né? Era uma coisa mais ampla, se falava em ciência e era isso. Hoje nós sabemos que existem muitos ramos da ciência e nós, espíritas, precisamos ter a coerência, precisamos ter a cabeça preparada e aberta para estarmos abertos às novas conquistas, às novas realidades, às novas aquisições que toda a ciência da humanidade faz o tempo todo. Nós precisamos estar, né, abertos, porque senão essa doutrina vai se transformar numa seita, gente, numa seita de gente atrasada. O movimento de espíritas conservadores, eles ignoram isso, porque eles se alimentam só dos romancezinhos lá mediúnicos que
depois que a gente começa a perceber o que são essas mediunidades, essas mensagens psicografadas e tudo, a gente começa a analisar friamente, a gente começa até a ter um certo, né, um certo medo, assim, tem que manter uma certa distância intelectual para se preservar. A gente não pode ficar caindo em toda essa coisa, né, de romances mediúnicos e espíritos, mentores e coisas do Emanuel e não sei mais o que. Tem que ter muito cuidado, gente, muito cuidado. Enfim, Kardec pediu isso. O que nós vemos é que o movimento de espíritas conservadores, inclusive as instituições, né, porque não se pronunciaram em nenhum momento. Em nenhum momento eu vi uma notinha de repúdio, nada. Então, o silêncio é um ato de cumplicidade. Apoiaram de forma total um negacionista científico. E agora, gente, o pior de tudo o que tá sendo levantado, porque aquele tapete dos sigilos, aquele tapete das mutretas todas está sendo levantado e estão saindo coisas horríveis. E o que está sendo praticamente posto, né, a público é que o genocida já havia se vacinado e colocou sigilo na sua caderneta de vacinação. Ele, com isso, ele levou todas aquelas pessoas da sua seita ao erro, porque ele vivia dizendo que não tinha se vacinado, ele vivia reafirmando que não ia se vacinar, e com isso ele levou aquelas pessoas a acreditarem que a vacina era um erro e que também não iam se vacinar. Com isso, muitas pessoas começaram a tomar aqueles remédios que hoje a gente já sabe que vão deixar sequelas nessas pessoas, sequelas graves no fígado e muitas outras sequelas. E essas pessoas passaram a se medicar com esses remédios, recusando a vacina, e a criatura infame já estava vacinada, gente. Vocês já pensaram nisso? Que coisa mais pavorosa! Vocês já pensaram no tamanho dessa coisa, desse crime? Gente, é levar as pessoas à morte. É um dos passos que o genocida deu rumo ao genocídio foi esse, o tempo todo. Foi demonizar a vacina, dizer que não tinha se vacinado, mas ele já estava vacinado. E, pelo visto, toda a família, né? Toda a família, toda. Então, é aguardar, né? Essas coisas estão sendo mexidas, estão sendo levantadas, vão cair, esses sigilos todos vão cair, e nós vamos poder comprovar, né? Nós vamos poder comprovar toda essa maldade, toda essa crueldade que este cidadão, que este ser provocou num país. Então, agora, o inominável, ele foi, né? Agora ele tá lá na Disney junto com o Mickey, as suas perversidades serão descascadas e, pelo visto, serão descascadas em público. Isso é maravilhoso. E nós vamos ficar sabendo quem mandou matar a Marielle. Nós vamos ficar sabendo. E neste momento, eu vou criar um movimento, nós vamos criar um abaixo-assinado. Preparem-se, porque isso é uma das nossas, digamos assim, ações. Nós vamos criar um abaixo-assinado. Quando o mandante do assassinato da Marielle for oficialmente colocado a público, quando o mandante do assassinato da Marielle for colocado a público o nome, quando isso for exposto, nós vamos criar um abaixo-assinado. Nós, espíritas progressistas, e eu até me coloco, porque eu tive essa ideia essa noite. Eu acho que eu até sonhei com isso. Eu me coloco à disposição para fazer essa coisa mesmo, criar esse abaixo-assinado, exigindo que a FEB e todas as instituições se manifestem publicamente e repudiem
publicamente todo o apoio indecente e imoral que esses espíritas famosos, que esses espíritas imorais e indecentes andam desde sempre, desde 2019, andam oferecendo publicamente ao miliciano genocida. Então, quando isso tudo tiver, porque foi este miliciano genocida que destruiu toda a investigação do assassinato da Marielle. Trocou delegados, trocou isso, trocou aquilo, com a ajuda daquele juiz parcial, daquele juiz criminoso que era o ministro da Justiça. Eles fizeram tudo isso, nós precisamos saber o porquê eles fizeram isso. Por que eles fizeram toda essa manobra imoral, indecente, para que a investigação deste crime, para que se descobrisse, para que a descoberta do mandante fosse impossibilitada? Nós vamos ter que aguardar, porque o nome desse mandante vai surgir. Quando isso surgir, nós vamos criar este abaixo-assinado e eu vou contar com a ajuda de todos e todas aqui dessa minha comunidade, desse meu canal, para que a gente espalhe esse abaixo-assinado. Nós vamos exigir que a FEB se pronuncie. Nós vamos exigir publicamente. E quem tiver acesso a algum canal, algum meio de comunicação, alguma mídia, algum blogueiro, vai participar, vai enviar. Nós vamos fazer isso, gente. Eu tô avisando isso hoje porque tá quentinho ainda na minha cabeça. Eu acordei com essa ideia. Pensei, isso tem que ser feito, tem que ser feito. Só que não adianta a gente fazer agora porque ainda não tá oficializado, o nome não foi colocado. Mas quando esse nome surgir, nós vamos fazer. Porque essa pessoa, esse mandante, já era para ter sido punido há muito tempo. Né? Desde que a investigação começou, porque a polícia iria chegar. Eu acho até que a polícia já chegou. Eu acho até que o Moro, aquele que é o venerando de alguns médiuns famosos, sabe quem foi o mandante. Ele sabe, porque ele que ajudou a obstruir. Então nós vamos fazer isso. Acho que isso vai ser simbólico, vai ser forte e vai nos ajudar também a criar um pouco mais de decência, né? No movimento espírita brasileiro, um pouco mais de dignidade, um pouco mais de apreço à verdade. Queridos e queridas, fiquem bem, é isso. O ano recomeça com muita energia positiva, com muita coisa positiva que vai acontecer, e eu conto com a ajuda, com o carinho de todos e todas. Curtam, deixem seu comentáriozinho e quem puder, por favor, compartilhe em algum grupo, compartilhe, mande para sua prima fascista, mande para sua tia espírita bolsonarista, que eu vou adorar. Eu acho que é assim que a gente movimenta a nossa vidinha aqui no canal. Um grande beijo, fiquem bem. Não deu nem tempo de eu terminar de editar esse vídeo e já aconteceu essa tragédia em Brasília. E eu precisei vir aqui para complementar esse meu vídeo, colocando algumas coisas que a gente precisa ter muito claro nas nossas mentes. Quem ama não mata e não destrói. Essas pessoas não fizeram isso por amor à pátria. Essas pessoas não fizeram isso por patriotismo. Essas pessoas fizeram isso por ódio. Por não saber perder, né? Por revanchismo, por terrorismo, por vontade de destruição e vontade de roubo mesmo, porque roubaram muitas coisas, obras de arte destruídas, móveis centenários destruídos. Enfim, gente, olhando aquilo, a gente consegue ver exatamente o que aquelas pessoas trazem dentro dos seus corações, né? Aquele lixo todo, aquele lixo destrutivo e corrosivo. São pessoas corrosivas, perigosas. E, infelizmente, a gente parece que não tem um minuto de paz. A gente sonha com alguma coisa, a gente faz planos para um futuro, para a reconstrução, e vem aquilo como um rolo compressor e nos amassa. Mas nós não vamos nos entregar, né? Nós vamos reconstruir, mais ainda, reconstruir toda essa destruição que foi feita em Brasília. Nós vamos reconstruir, sim, porque nós precisamos resgatar o nosso país
das mãos, das garras, das mentes doentias, alucinadas e perigosas, que é essa seita bolsonarista, uma seita fascista, uma seita terrorista. Enfim, vamos lá, o sonho continua, né? A nossa alegria, às vezes, ela é sufocada por essa maldade toda, mas a gente vai seguir em frente. Fiquem bem. Um grande beijo.